Girar com o noticiário, gente, vamos voltar agora também a falar sobre um caso trágico de feminicídio registrado no Guará, que foi cometido pelo filho da vítima. O filho acabou tirando a vida da própria mãe. Ontem nós recebemos inúmeros comentários de telespectadores chocados com a frieza do jovem universitário da UNB que confessou o crime sem demonstrar arrependimento. A Helenice de Queiroz, que foi vítima desse crime brutal, era muito querida na vizinhança. A partida inesperada e trágica dela deixou os familiares e amigos chocados. A Débora Rodrigues acompanha esse caso desde o início e hoje esteve no cemitério Campo da Esperança acompanhando a despedida de Helenice. Débora, quais as informações que você apurou para a gente? Bom dia. Enzo, bom dia para você e também para quem nos acompanha. Hoje os familiares e amigos dela se reuniram aqui no cemitério para prestarem uma última homenagem a ela antes do corpo ser velado, né? Os familiares se reuniram, muita gente chorando, triste com a situação, lembrando, né, de boas memórias que tiveram com ela, que era empreendedora, trabalhava, cuidava da casa, do filho de 23 anos, que infelizmente tirou a vida dela. Eu conversei mais cedo com a irmã dela, que contou detalhes de como ela era muito alegre, levava uma energia muito positiva por onde andava, fez de muitos clientes amigos e hoje aqui no cemitério, muita gente chorando a perda trágica dessa mãe que foi vítima do próprio filho. Vamos ouvir o que a própria irmã dela falou à nossa equipe? Ela era o amor, era ela a alegria, a generosidade. Helenice é fácil de falar dela porque não tinha uma pessoa que não gostasse dela, era uma pessoa muito amada por todos nós, ela era o centro da nossa família, era uma coluna. Ela era muito difícil falar, muito difícil falar, porque se você precisasse da Helenice, ela doava até a roupa dela. Pensa numa pessoa que era o amor. Era aquela pessoa que Jesus fala, é o amor. Uma pessoa, ela é cristã, amava o Vasco da Gama. Que trágico, que dor que a gente consegue sentir nas palavras dessa senhora, Débora, relatando os detalhes, né, do quanto que a dona Maria Helenice era querida pela família. Parecia ser uma senhora muito calma, inclusive, ali pelos relatos que ela estava falando, muito amorosa também com os familiares e que foi tragicamente assassinada pelo próprio filho que confessou esse crime. Ontem nós mostramos, inclusive, aqui o depoimento dele à polícia, no momento em que os policiais conversavam, a agente da Polícia Civil colhendo esse depoimento, ele de forma muito fria falou sobre essa morte, como ele fez e por que ele fez, porque estava tendo muito barulho em casa e acabou tomando essa atitude. Esse jovem universitário, que a gente está mostrando agora na imagem para vocês, tomava remédios controlados, né, Débora? E mesmo tomando esses remédios controlados, ele inclusive falou isso no depoimento, que por conta própria decidiu então parar de tomar esses remédios. A tia dele, que é mãe da vítima, falou também sobre essa situação. Vamos ver um outro trecho da entrevista da irmã da Maria Helenice, tia do autor do crime, que ressaltou esse fato, então, dele ter largado os medicamentos para depressão por conta própria, por ter sido, e pode ter sido, inclusive, decisivo para essa tragédia ter acontecido. Vamos ver? Rodou. Ela era vascaína, assim, doente mesmo, sabe? Vasco ganhando ou perdendo, ela nunca saía, né? Não era aquela pessoa que... E é isso, mãe desses dois meninos, ela foi casada com o Elkson e teve esses dois filhos, né? O Vinícius é o mais velho e a Vívia a mais nova. E a Vívia já é casada, mora com o marido dela. Então só estava agora a Helenice, a tia, e o Vinícius em casa. E o Vinícius sempre teve esse problema aí de
depressão, né? Desde a adolescência, ele começou a dar esses problemas de depressão, ela tratou, ela conseguiu, levou no médico, psiquiatra e tudo, e ele tomava remédio. Aí depois ele foi para o UNB, estava controlado, só que aí ele deu na doida lá que não ia mais tomar remédio, que não precisava mais, começou a desmamar e ela ficou desesperada, porque ela sabe o problema que ela tinha em casa, né? E aí, nós jamais imaginávamos que uma coisa dessa ia acontecer, né? Então é quando eu fiquei sabendo, quando a minha tia me ligou, eu não aguentei, eu falei, não acredito, isso não aconteceu. Helenice, cara, ela era a nossa vida. Pois é, Débora, inclusive, a gente vai trazer agora para você que está chegando aqui no SBT Brasília, nós estamos falando, né, sobre esse caso agora, sobre o caso que foi registrado no Guará, desse jovem de 23 anos que assassinou a própria mãe dentro do apartamento em que morava. Um caso foi registrado como feminicídio e o autor, filho da vítima, sofria inclusive de transtornos mentais. A Débora fez uma reportagem e a gente mostra agora para vocês. O caso aconteceu dentro do apartamento da família, no Guará 2. Do depoimento à Polícia Civil, Vinícius Dourado, o autor do crime de 23 anos, diz que agiu por impulso e confessou ter tirado a vida da mãe com um golpe de faca, depois que ela chegou em casa do trabalho falando alto. De acordo com a polícia, nenhuma discussão teria acontecido. Foi um impulso, assim, eu não... nós somos personalidades diferentes, ela fala bem alto, esse tipo de coisa e tal, acaba que eu tenho um pouco de sensibilidade, acabou que eu ataquei, foi isso, basicamente, eu soube acertar com a faca na jugular. A vítima era Maria Helenice de Queiroz, de 61 anos. Quando os bombeiros chegaram, a vítima estava em parada cardiorrespiratória. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Os bombeiros perceberam que o autor do crime tinha sido o filho, que permanecia ali no apartamento. Quando os militares chegaram, o homem estava na sala, ao lado da tia, de 80 anos, que mora na mesma residência e presenciou a situação. O autor estava calmo, não reagiu à abordagem e foi preso em flagrante, levado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Quando os policiais entraram, a gente já deu de cara com ele. Como que a roupa dele estava suja de sangue, então eles deduziram que ele seria o autor. Aí já deram a voz de prisão, tranquilamente, ele não esboçou nenhuma reação e cedeu o algemamento. Segundo o autor, ele foi diagnosticado com depressão e ansiedade. O caso é investigado como feminicídio. Débora, e inclusive eu quero que você continue já falando para a gente sobre a questão do inquérito policial, porque nós questionamos inclusive a Polícia Civil a respeito sobre essas condições de saúde mental desse jovem, né? E o que a Polícia Civil respondeu? Que a priori ele está sendo tratado como um preso normal. Conforme a previsão legal, o inquérito tem prazo de 30 dias para ser concluído e que podem ser prorrogáveis, né? Além dos 30 dias. Nesse interim, caberá então ao delegado fazer uma avaliação, a necessidade então de exames e também ou ainda de internações. Mas a polícia segue então investigando esse caso, né? Tentando inclusive entender o que de fato motivou. Ele disse inclusive nesse depoimento ali já que foi por conta desse transtorno, que ele se irritava muito com a voz da mãe, com o barulho que a mãe fazia dentro de casa e que ele acabou matando a mãe, tirando a vida da mãe, mas a polícia agora também muito provavelmente deve fazer esses exames para poder identificar essas questões do laudo, também dessa medicação que ele parou de tomar por conta própria, né, Débora? Exatamente. A Polícia Civil continua investigando e, como você bem disse, a polícia trata ele como um caso normal. Ele falou, né, que tem um quadro de depressão, mas a Polícia Civil ainda continua investigando isso. E um detalhe é justamente isso, ele tinha parado de tomar os medicamentos por conta própria, inclusive ele é estudante de economia, tinha trancado a faculdade. Conversando com a tia aqui, ela disse que ele teve alguns problemas na faculdade com alguns professores e decidiu trancar alguns meses atrás. Só que já tinha um tempo, de acordo com a tia, que ele tinha um comportamento estranho. Desde que ele começou a faculdade, foi o momento em que ele decidiu parar de tomar essas medicações e ele já estava diferente, né? Ele sempre foi calmo, de acordo com a tia,
mas nesses últimos meses ele estava com um comportamento diferente. Era o que a mãe relatava para a irmã, né? Essa moça que nós entrevistamos e você de casa ouviu. E depois desse período em que ele começou a ficar mais diferente, ele se irritava quando a mãe chegava em casa conversando alto. Isso foi em detalhe que ele contou no depoimento à Polícia Civil, né? Ele acabou se irritando, inclusive, na noite de terça-feira. Ele estava em casa, estava estudando, quando a mãe chegou já conversando alto. Ele acabou se irritando com isso, pegou uma faca que estava na cozinha e acabou acertando o pescoço da mãe. A tia que morava com eles, de 80 anos, ela ouviu um grito só. Disse, inclusive, que não teve nenhuma discussão, nenhuma briga entre a mãe e o filho. Ela apenas ouviu um grito, de acordo com a polícia. Muito provavelmente foi o momento em que ela foi atingida com um golpe de faca. E a tia chegou a falar para os demais familiares que eu conversei aqui no cemitério, falando, né, que a tia chegou a dizer que o filho chegou nela e falou: acabei de matar a minha mãe. O filho foi preso em flagrante pela polícia militar. Quando os militares chegaram, ele estava na sala, o corpo da mãe estava no quarto dele e ele estava muito tranquilo. A gente percebe a tranquilidade dele, inclusive dando depoimento para a Polícia Civil. E a gente estranha, porque para um jovem de 23 anos ter a capacidade de tirar a vida da própria mãe, dói falar isso, né? Porque a gente está falando de uma mãe que cuidou muito bem, toda a família falou, conversei com eles, falou aqui para mim que ela dava vida pelo garoto de 23 anos, né? Um homem de 23 anos, amava, cuidava, conviveu, né? Educou esse garoto, esse homem, durante 23 anos e, infelizmente, a última memória dela em vida é dele, a atacando com uma faca. A Polícia Civil continua investigando o caso e as motivações deste jovem de ter tirado a vida da mãe, né? Inclusive investiga se de fato ele tem laudos que comprovem que ele tem uma depressão, que tem ansiedade, mas até o momento a polícia trata ele como uma pessoa comum e não como alguém que tem um quadro de depressão ou ansiedade. Mas como você falou, vai sair ainda todos os laudos, a investigação continua, mas no momento ele ainda é tratado como uma pessoa comum. Obrigado, Débora, pela atualização desse caso.